Universo Vasco traz para você notícias sobre o Vasco da Gama. Está começando o V-News. Apresentação: Juliana Macedo e Erasmo Romão. Fala galera, aqui é Juliana Macedo, iniciando mais um V-News nesta quinta-feira, dia 12 de agosto. Ainda falando um pouco sobre a vitória do Vasco, na terça-feira. Ontem no programa a gente trouxe o pós-análises, a gente também trouxe a entrevista do Lisca. E hoje nós vamos trazer mais um pouco da entrevista dele, do técnico. Vamos falar também do Sub-20, que venceu o Macaé pela Taça Guanabara. Vamos falar do retorno dos campeões olímpicos, o Lucão e o Graça. Vamos falar um pouco da arbitragem, que foi bem arrogante, e a arrogância do árbitro chamou a atenção na partida. Vamos falar sobre os desfalques do próximo jogo, do jogo de amanhã, que são o Leandro Castanho e o Léo Matos. E vamos falar também do Vanderlei, que se estressou com o sistema defensivo. Confesso que eu até achei engraçado, porque eu não estava esperando aquela bronca do Vanderlei, Ele meio que surtou. E é assim que a gente se sente todo jogo, Então, vários assuntos no programa de hoje. Pra gente começar, o editorial vai ser com o Odivan. Vai lá. Fala pessoal da UV, quem fala aqui é o Odivan. Vim aqui falar um pouco sobre essa vitória aí, sobre o Vila Nova, por 1-0. Gol aí do Léo Jabá, Pode-se dizer que desviou no meio do caminho, mas foi o gol do Léo Jabá. Vim aqui falar um pouco sobre. Para começar, eu vi que o Vasco entrou com uma certa novidade, com o Juninho de titular, Ele está sendo mais aproveitado agora pelo Lisca. Agora o Miranda também entrou de titular. Vejo eu que para mim já deve ser titular há tempos. Eu tenho falado isso há algum tempo já, que o Miranda tem que ser titular. Também tô vendo aí as novidades tais. Não foi uma novidade, porque a gente teve um desfalque, mas sim o Figueiredo de centroavante. Já vou falar dele. Enfim, foi isso basicamente na escalação. E o Rômulo também agora, que tá entrando de titular nesses jogos aí. E quando a gente foi ver a bola rolar, basicamente a gente viu que o Figueiredo, ele sumiu do jogo, não deu muito certo. Sarrafiore, que jogou ao lado do Marquinhos Gabriel, foi outra novidade, Também não gostei da atuação dele, simplesmente ele errou tudo que tentou, perdeu um gol ali no primeiro tempo. Enfim, todos os passes. Marquinhos Gabriel também muito abaixo. Nas últimas definições ali de jogada, a gente viu umas decisões totalmente precipitadas e ruins dele, A falta de tranquilidade, a falta de calma, para definir o último lance ali, o passe, às vezes um chute. O Marquinhos Gabriel sempre desesperado, sempre prepotente ali, não tinha uma certa calma para definir o lance. E o Sarrafiore a mesma coisa, Errava muito passe mesmo. O Vasco tinha uma dificuldade enorme no último passe. O Vasco tinha uma dificuldade enorme de entrar na defesa do Vila Nova. O time tocava na frente da área do Vila Nova e não criava nada, não dava nada, A gente viu essa dificuldade do Vasco aí. Tanto é que o gol saiu ali na base do toca-toca e de um cruzamento ali todo errado que saiu do Léo Jabá e cobriu o goleiro, E aí a gente viu também o Rômulo, que pra mim fez uma partida mediana, falhou ali no lance ali que quase gerou um gol do Vila Nova, A 1 centímetro da trave a bola passou. O Vanderlei chegou até a ficar revoltado e quase resultou num gol do Vila Nova, Como a gente pôde perceber. Também deu pra ver que eu acho que o Lisca errou ao não entrar com o Arthur Salles. Eu vejo que era jogo pra ele, não pro Figueiredo. Eu vejo que o Arthur Salles tinha sim mostrado futebol nos últimos jogos, para ser titular, para entrar na vaga do Daniel Amorim hoje. Acho que era o melhor nome, não o Figueiredo, Tanto é que ele errou tudo que tentou. Então, vejo que foi uma decisão precipitada do Lisca. O Lisca que tirou o Figueiredo no meio do jogo, botou o Galarza, fechou o Vasco todo, um sufoco danado do Vila Nova. E a gente teve que aturar isso aí até o fim. Mas enfim, o que interessa é os 3 pontos, O Vasco tem que melhorar muita coisa, Eu achei aí também
O Miranda, né, que eu falei que tinha que ser titular, também teve algumas falhas, né, uma furada ali no primeiro tempo, mas de qualquer forma ele é titular, né, como eu falei na live ontem, ele tem que ser titular, né, ele tem umas boas saídas com os pés, com exceção dessa furada aí, ele sai bem com os pés. Ao lado do Ricardo Graça ele também tem tudo para brilhar, né? Então acho que é isso. O Juninho entrou muito bem também, acho que ele foi um dos que salvou também, né? Que a partida do Vasco não foi boa, embora os 3 pontos. Vejo muito torcedor na rede social revoltado, né? Mesmo quando a gente ganha, os torcedores ficaram nervosos, né? Porque não estão felizes mesmo com a nossa atuação, né? Eu não sou dessa turma, eu sou da turma que tá feliz mesmo, porque a gente ganhou mesmo. Mas a gente sabe que se tem mais um tempinho ali o Vila Nova empatava, porque só tava dando eles no jogo, né? Então, sei que tem torcedor nervoso, mas o que vale é o gol e os 90 minutos. Eu tô felizão com esses 3 pontos, que deixa a gente momentaneamente no G4, né? No momento que eu tô sendo gravado aqui, numa quarta-feira à tarde, né? Então não sei, né? Não sei se o CRB ganhou, o que deu dos outros resultados, mas enfim, estamos no G4 por enquanto. Tomara que a gente se mantenha na próxima rodada aí no jogo contra o Remo, buscar os 3 pontos mais uma vez e quem sabe se aproximar do líder náutico, né? Se tá ali, já estamos chegando no líder, já tentar buscar esse bi da Série B aí. Valeu, abraço a todos, tamo junto, abraço e fui. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Enquanto o Sub-20 tá meio travado no Campeonato Brasileiro, na Taça Guanabara tá até que bem, né? Venceu agora o Macaé e o Erasmo Ramon vai trazer as informações pra gente do Sub-20 no Carioca. Vai lá. Olá, amigos do UV News. A garotada do Vasco da Gama venceu o Macaé por 3-0, jogo realizado na manhã desta quarta-feira no estádio Marrentão, comando de campo do adversário. Os 3 gols vascaínos do triunfo foram marcados por Marlon Santos, João Tavares e Marcelinho. Se tratou de um jogo atrasado da 8ª rodada da Taça Guanabara Sub-20. Com a vitória, o gigante chegou a 22 pontos e assumiu a 2ª posição na tabela da competição, ultrapassando o Fluminense, que tem 22. O líder é o Flamengo, com 23. O Vasco entrou em campo com Cadu, Davidson, Pimentel, Lucas Pérez e Djalma, Saulo, depois Felipe Evangelista, Diego Fernandes, depois Léo Guerra, Marlon Santos, depois Lucas Meireles. À frente jogou Emerson Urso, depois Marcelinho e Tavares. O técnico é Alexandre Gomes. O Sub-20 do Vasco voltará a campo na tarde desta sexta-feira, às 15 horas, contra o Flamengo na Gávea. Entretanto, o clássico não será válido pelo estadual, e sim por outra competição, o Campeonato Brasileiro, pela 11ª rodada. O Cruz Maltino é o 8º colocado na tabela com 16 pontos e ultrapassará o rival em caso de vitória. Erasmo Romão para UV News. Você já visitou o nosso site? universovasco.com.br. Tudo o que acontece no Vasco da Gama está lá. Fique super bem informado acessando universovasco.com.br. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E os campeões olímpicos já estão em São Januário, já estão no CT Moacir Barbosa, voltaram e já estão à disposição do time, né? Lucão e Ricardo Graça trouxeram ouro para o Brasil e estão lá no Vasco, já se representaram. E o Júlio Almeida vai falar pra gente da situação de cada um lá no Vasco. DJ, dá um play aí. Campeões com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o zagueiro Ricardo Graça e o goleiro Lucão já têm seus respectivos retornos aos treinamentos definidos pela comissão técnica do Vasco da Gama. Devido à suspensão de Leandro Castan para o jogo desta sexta-feira contra o Remo, Graça se reapresenta nesta quarta, no CT Moacir Barbosa, na zona oeste do Rio, e viajará com o elenco cruzmaltino para Belém. Há, inclusive, a chance dele ser o substituto do capitão na partida, uma vez que é seu reserva imediato no plantel.
Já Lucão só voltará a treinar com o grupo após o referido duelo, uma vez que não há nenhum problema com Vanderlei, titular da posição, nem com House, arqueiro que assumiu a condição de primeiro reserva momentaneamente. O Vasco inicia uma série de homenagens aos medalhistas de ouro, Lucão e Ricardo, crias da, como diz o torcedor, #BaseForte. A primeira ação foi a presença de um pet, alusivo à conquista dos campeões olímpicos, utilizado na camisa no jogo diante do Vila Nova nesta terça-feira. Júlio Almeida para o VNews. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E o Vanderlei deu uma bronca bem dada para os zagueiros, para o sistema defensivo do Vasco, uma sonora bronca. Se estressou bastante o goleiro no jogo contra o Vila Nova. E a Lud Hofer vai falar um pouco sobre essa situação do sistema defensivo que está irritando até o nosso goleiro, que sentiu na pele o que a torcida passa em todo jogo. Vai lá, Lud. Olá, ouvintes da rádio Universo Vasco. O Vasco da Gama enfrentou o Vila Nova na noite desta terça-feira em São Januário pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo terminou com vitória da equipe vascaína pelo placar de 1-0, gol de Léo Jabá na primeira etapa. O time do Lisca teve dificuldades para furar a defesa adversária, desde os minutos iniciais do jogo. A equipe goiana foi com uma proposta de jogar no erro do Gigante da Colina e não dava espaço para a construção do jogo. Em um lance de persistência e inteligência de Juninho, Jabá conseguiu marcar o gol do triunfo. Com o resultado a seu favor, o Cruz Maltino voltou para o segundo tempo mais recuado, esperando as investidas do Vila Nova, que melhorou na partida. Após as alterações do seu comandante, sem Castan, que saiu lesionado, a defesa vascaína tinha dificuldades na marcação e permitiu alguns ataques perigosos do adversário. Nos acréscimos da etapa final, Vanderlei roubou a cena, quando a defesa do Vasco ficou olhando Cleiton receber a bola de costas, girar na marcação e bater para o gol. A bola saiu rente à trave esquerda. O goleiro vascaíno perdeu a paciência e saiu pagando geral para os defensores da sua equipe. Aqui é a Lud Hofer para o VNews. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E ainda sobre o jogo contra o Vila Nova, nossa vitória que botou a gente lá no G4, o Pedro Ícaro vai trazer a análise dele desse jogo pra gente. Vai lá, Pedro. Fala, meus amigos que acompanham o projeto da Universo Vasco. Meu nome é Pedro Ícaro, diretamente para o VNews. E hoje eu venho com mais um destaque de pós-jogo do nosso querido Vasco da Gama. Vencer em casa é fundamental, e nisso o Vasco fez por onde. Conquistou os 3 pontos em São Januário, uma vitória magra de 1-0 sobre o Vila Nova, mas que a nível de desempenho foi muito abaixo. O Cruz Maltino pecou demais na sua performance, principalmente no setor ofensivo, que tinha o desfalque do seu principal jogador, Germán Cano, além de uma falta de entrosamento tremenda. O Vila Nova se fechou completamente e tinha como objetivo claro jogar nos contra-ataques e erros de recomposição dos vascaínos. A jogada boa dos goianos era acionar o ponto esquerda Alisson. O jovem partia para cima e conseguia alguns chutes para o gol, assustando Vanderlei. Um jogo marcado por muitas faltas e reclamações, um show de cartões amarelos do juiz, 11 no total e 4 do Vasco. 3 deles vão ter que cumprir suspensão: Léo Matos, Leandro Castan e Marquinhos Gabriel. O outro cartão foi de Rômulo. O Vasco tinha muita dificuldade em construir jogadas de ataque, e quando fazia pecava nas tomadas de decisão. Figueiredo jogou de centroavante, assim como joga na base, porém se viu perdido em vários lances. Sarrafiore, destaque nos últimos jogos, teve noite apagada. Marquinhos Gabriel, agora na ponta esquerda, inverteu em alguns momentos, mas não foi tão agressivo ofensivamente. O gol do Vasco saiu através de movimentação de Juninho, e esse vem mostrando disposição. Não foi brilhante, porém mais uma vez importante. Ao chegar no ataque e servir Léo Jabá, que muito marcado conseguiu um chute despretensioso que desviou e encobriu o goleiro.
O Vasco foi premiado no final do primeiro tempo e fazia 1-0. A tendência era que o Vasco no segundo tempo mudasse a postura e voltasse com substituições, o que não ocorreu. Lisca demorou de alterar o time. O Vasco viu os adversários crescerem na partida e teve que segurar uma pressão até o fim. Sorte que o Vila Nova não estava tão inspirado. Resultado importante que coloca o Vasco momentaneamente no G4, mas que não foi satisfatório, pois o time mostrou mais do que nunca que é dependente de Cano. Próxima rodada é vencer mais uma, mas esperamos um desempenho bem melhor. Eu sou Pedro Ícaro, diretamente para o UVNews. Siga o Universo Vasco em nossas redes sociais. Deixe seu like e compartilhe nossas postagens. Temos bastante conteúdo no Twitter, Instagram e Facebook. Se você ainda não é inscrito no YouTube, por favor, faça a sua inscrição. Lá temos vários conteúdos, como lives, análises e muito mais. Confira e deixe seu comentário. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E teremos mais desfalques contra o Remo, né? Nosso jogo de amanhã. Que serão o Léo Matos e o Leandro Castan, 2 titulares absolutos, que não irão jogar. E a Raiza Paz vai trazer as informações dos atletas pra gente. Vai lá. Durante sua tradicional entrevista coletiva pós-jogo, desta vez após a vitória por 1-0 sobre o Vila Nova nesta terça-feira, em São Januário, o técnico do Vasco da Gama, Lisca, foi questionado pela reportagem do site Vasco Notícias sobre as opções para substituir os suspensos Léo Matos e Leandro Castan na partida contra o Remo, na próxima sexta, dia 13. Por terem recebido o terceiro cartão amarelo, ambos não podem enfrentar o time paraense. Com isso, em relação à lateral direita, Caio Tenório e Zeca brigam pela vaga, com o MT sendo alçado à esquerda, caso o segundo seja escolhido para realizar a função de Léo Matos. Temos as opções de colocar o Caio e manter o Zeca na esquerda, ou trocar o Zeca de lado e manter o MT na esquerda. Já fizemos isso no jogo contra o CSA, quando o Vasco empatou a partida justamente em um cruzamento do Zeca, lembrou o treinador. Raiza Paz para o UVNews. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E não é novidade que a arbitragem chama muita atenção nos jogos do Vasco, né? A gente teve aí recentemente o escândalo que foi na Copa do Brasil no segundo jogo contra o São Paulo. Mas na Série B também acontece. E contra o Vila Nova a gente viu uma arrogância do árbitro, né? Dando patada nos jogadores que só faziam perguntas, distribuindo vários cartões. E o Emerson Pático vai falar um pouco, né, sobre essa arrogância do juiz que chamou a atenção no jogo. Vai lá. O Vasco da Gama entrou em campo na noite desta terça-feira, dia 10, para enfrentar o Vila Nova, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que venceu pelo placar de 1-0 com gol de Léo Jabá. Um jogo truncado, com duas equipes que precisavam do resultado positivo, mas que quem chamou a atenção foi o árbitro Felipe Fernandes de Lima. Ele parava o jogo a todo momento, tinha conduta ríspida com os jogadores e distribuiu ao longo da partida 11 cartões amarelos. A arrogância do juiz chamou a atenção do comentarista de arbitragem da TV, Sandro Meirahit. O ex-árbitro criticou a postura de Felipe, que foi flagrado pela transmissão do Premier em 2 momentos. No primeiro, ele ironiza os colegas em conversa com os jogadores, abre aspas, eles estão acostumados com árbitros de Série B, fecha aspas. Em outro lance, Zeca pediu explicação e ele respondeu, abre aspas, explicação eu dou para minha esposa, fecha aspas. Muitos torcedores foram ao Instagram da esposa do árbitro Felipe Fernandes de Lima para questioná-la sobre o lance de Zeca. Após o apito final, os zagueiros Rafael Donato e Miranda evitaram polemizar a situação, mas ambos admitiram que as atitudes de Felipe tiveram influência no clima tenso do jogo. Ao total, foram 39 faltas anotadas. O zagueiro do Vasco comentou sobre a situação. Abre aspas. Para mim, o que importa é o jogo. Se a gente se complicar, fica bem difícil. Pela arbitragem, acho que controlou bem, mas foi um pouco difícil falar com ele. Fecha aspas. Outro lance que chamou a atenção na partida
foi o apito para encerrar a primeira etapa. O juiz passou ao lado de Figueiredo e apitou próximo do ouvido do jogador vascaíno. Sandro Mirahit disse ser uma ação que os árbitros devem evitar, pois só causa irritação aos atletas, mesmo que tenha sido uma atitude sem querer por parte de Felipe Fernandes de Lima. O fato de diminuir companheiros de profissão, se colocando automaticamente como um árbitro de Série A, ainda deve dar muito o que falar. Eu sou Emerson Páscoa para o VNews. Você já visitou o nosso site? universovasco.com.br. Tudo o que acontece no Vasco da Gama está lá. Fique super bem informado acessando universovasco.com.br. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E agora, para encerrar, a gente vai trazer um pouco mais, um trecho da coletiva do Lisca que ele deu ontem, depois do jogo contra o Vila Nova. E separamos um trecho que ele fala dos profissionais do Vasco e também um pouco do clube. Acreditar que pode bater com os outros, né? O Vasco já não precisa disso, né? Quem vem jogar contra o Vasco valoriza demais, né? Acho que o Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, todo mundo quando vem jogar contra esses times aí, na verdade, os caras queriam estar jogando aqui, né? Essa é uma grande verdade, né? Não dá pra negar, né? Então eles vêm com tudo também, com superação, pra mostrar serviço pra quem sabe num futuro, né? Eles poderem vir jogar num clube como esses 3, 4 aí que eu falei pra vocês. Então tudo esse detalhe, é trabalho, mas a rapaziada tá de parabéns aí, porque a aceitação com a nossa comissão, eu, o Márcio e o Cauã, foi muito grande. A integração também com os funcionários do Vasco, com o Pássaro, com o presidente Jorge também, né? Dando confiança, dando sustentação, dando estrutura. Né? Nós temos muitos funcionários muito qualificados, né? Vou pontuar um hoje aqui, que é o Paulinho, né? Nosso nutricionista. Eu já trabalho há muito tempo em vários clubes, com vários... Esse cara é diferente, esse cara é muito bom. Ele é muito bom. Nosso departamento médico é muito bom. Os médicos são muito participativos, são muito ativos. Muitas vezes eu sofri com isso, sabe? Muitas vezes os departamentos médicos do clube não são muito participativos, tem muitas coisas para fazer fora, não dão a atenção necessária. Não estou criticando ninguém, mas é uma questão de profissionalismo, sabe? E no Vasco eu encontrei os médicos muito integrados, sabe? Doutor Caldeira e sua equipe também. Os caras vão no almoço, vão na janta, vão no pré-treino, estão ali, estão passando boletim, estão junto com os jogadores, estão junto com a comissão. O doutor me mandou uma mensagem bem legal depois do jogo contra o São Paulo, que eu estava bem triste. Vamos, cara, vai dar certo, tá todo mundo gostando do trabalho, a gente vai conseguir, sabe? Então, mas o Paulinho é diferente, cara. O Paulinho deve ter uns 3 Paulinhos no Vasco, porque eu chego no CT, ele já tá. Quando eu tô no hotel, ele já tá. Se eu chego às 7, que eu sou o primeiro a chegar, ele já tá. Eu sou o último a sair, ele não saiu ainda. Ele pesa o prato dos caras, ele cuida, a nossa alimentação também, né? Eu não me lembro o nome do cara lá do Economata, mas muito... Seu Maurício também, que comida bem boa, seu Maurício, caprichada, bem feita, com amor, com carinho, sabe? Isso faz muita diferença, gente. Então eu encontrei muita coisa boa no Vasco, tem muita coisa para melhorar também, obviamente, né? Mas eu tô bem feliz. E o Paulinho, eu queria cumprimentar ele, porque realmente é um profissional. Pô, no vestiário é o Gatorade, é a água, é o suplemento. Cara, é uma atenção total, sabe? Eu fiquei muito feliz de ver isso aqui. Então, parabenizar o Paulinho, né? Porque, cara, tu é diferente, tu é um profissional Série A, top na concepção da palavra. E olha que eu já conheci muita gente, já passei por muito clube. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E é isso, galera. Esse foi o VNews desta quinta-feira, dia 12 de agosto. A gente sempre trazendo as notícias do Vasco para você, torcedor vascaíno, análises, as entrevistas, às vezes o raio-x dos nossos adversários. Amanhã já tem mais jogo, mas também tem programa, porque o VNews é de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, aqui na Web Rádio Universo Vasco, 12h30 e 8h30 da noite, mas também vai para o nosso Facebook e para o nosso canal no YouTube, que ambos se chamam Universo Vasco, então é super fácil de você encontrar. Já curte a página, já se inscreve no canal e aproveita, segue a gente no Instagram e no Twitter, que também se chamam Universo Vasco, então é super fácil de você encontrar na internet. E a gente também tem o site universovasco.com.br. Lá a gente posta as matérias em formato de redação. Então, mais uma maneira para você ficar sabendo das notícias do Vasco, porque é matéria o dia inteiro. E quero ressaltar que você pode participar do programa com a gente. Basta mandar um WhatsApp 21
981069883. Fala seu nome, fala onde você mora e deixa a sua opinião sobre o Vasco. Se quiser fazer uma análise, faz. Uma reclamação, uma crítica, pode mandar que vai estar aparecendo aqui. Mas corre porque amanhã é o último programa dessa semana e depois a gente só volta na segunda-feira. E aproveita, né? Já segue a gente nas redes sociais, como eu adiantei, porque a gente posta conteúdo novo todo dia em todas as plataformas. Também temos um podcast lá no Spotify, você pode encontrar Universo Vasco, super fácil. E é isso, Juliana Macedo para o UVNews, até amanhã. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.